Olá, oitavo ano, tô de volta aqui para mais uma videoaula, né? Então vamos que vamos trabalhar com radiciação lá no capítulo 5, radiciação, beleza? Então é um assunto que eu já havia comentado, explicado para vocês na aula remota, mas eu decidi fazer esse vídeo porque alguns alunos ainda tiveram uma certa dificuldade nesse assunto. Então vocês terão esse vídeo inteirinho, 20 minutos, sobre alguns assuntos relacionados à radiciação, beleza? E é importante também esses vídeos aí para que vocês estudem quando estiverem próximos às provas aí, já estão chegando, né? Então a gente vai retomar bacana, com muita calma, já que na aula remota às vezes fica assim, de repente não fique tão claro. Então vou retomar o assunto aqui com vocês, beleza? Vamos lá, gente, ó. Expoente fracionário, lá na página 109. Professor, expoente fracionário, nunca vi isso. Verei? Sim, verá. Verá muito. Principalmente no nono ano, no ensino médio, isso é muito comum para os alunos, tá? Aparecerem potências com expoente fracionário. É possível calcular isso aqui? É possível fazer uma transformação, porque veja bem, ó, analisa comigo aqui, ó. 5 elevado a 1 é 5. 5 ao quadrado é 25. Então a única certeza que eu tenho é que 5 elevado a meio é menor que 5, porque o expoente é menor que 1. É meio. Mas que a gente deve fazer, professor? Qual é o caminho? Ó, eu vou explicar toda uma trajetória aqui e depois, mais à frente, eu vou mostrar qual é a técnica, qual é o pulo do gato, qual é o macete para a gente fazer essa resolução facilmente. Vamos lá, vamos tentar entender, né? A gente tem que tentar entender, olha só. Você concorda que raiz de 5 é igual raiz de 5 elevado a 1? Sim, né? Porque ó, esse expoente, ele tá aqui, ó. É que ele não aparece, né, gente? Ele tá aí. Beleza, né? Então é a mesma coisa. Expoente 1, ele não aparece, olha só. Então uma coisa que que eu vou destacar aqui é que 2 vezes meio dá 1. Ou, em outras palavras, 2 vezes 0,5 é igual a 1. Ok? Beleza, a gente vai usar esse conceito agora. Ó. Vamos lá. Então, se eu falei para vocês que raiz de 5 é igual a raiz de 5 elevado a 1, e o que é esse 1 aqui? Ó? Esse 1, acabei de falar para vocês logo atrás, é a mesma coisa que 2 vezes meio. Tá aqui, ó, 2 vezes meio é 1. 2 vezes meio. Professor, mas por que isso? Aqui eu tenho a potência de potência. Quando a gente tem potência de potência, eu posso fazer o que? Multiplicar os expoentes. Eu posso fazer isso. Então, se eu efetuar essa multiplicação, eu obtenho que esse cara, 5 elevado a 1, significa que isso é a mesma coisa que isso aqui, ó. O radicando 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5 elevado a meio vezes 2. 5 elevado a 1 é 5 elevado a meio vezes 2, porque 2 vezes meio dá 1. Concorda? Não é claro isso? Não está claro para vocês? Aí, para poder matar de vez aqui, chegar numa conclusão, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho uma raiz quadrada de índice 2 com radicando que tem expoente 2. Eu posso fazer o que? Cortar a raiz com expoente do radicando. Posso cortar, a gente aprendeu essa técnica aí, né? Quando você tem uma raiz em que o índice é igualzinho ao expoente do radicando, a resposta é o próprio radicando. A gente tem como resposta 5 elevado a meio. O que a gente conclui? A conclusão é essa aqui, ó, que 5 elevado a meio é igual a raiz de 5.
Não é verdade? Já que eu saí daqui, ó, cheguei nesse resultado aqui, ó. Nesse resultado. Então, o que a gente percebe, ó, que posição cada um vai tomar aí? O denominador da fração desse expoente, esse 2 aqui, ó, ele é o índice da raiz. E o numerador é o expoente do radicando. O que acontece? Quem está embaixo vai para fora e quem está em cima vai para dentro. Quem está embaixo vai para fora e quem está em cima vai para dentro. Tá aí. Ou simplesmente você pode, ó, trocar de posição, ó, 1 meio, 2, 1, ó, 1 meio, 2, 1. Essa é a técnica. Esse é o macete. Depois de entendido o porquê das coisas, esse é o macete, hein, gente? Beleza? Tranquilo? Muito legal, né? Exemplos, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Vamos lá, ó. 5 elevado a 3 quartos, ó. Aqui a gente vai simplesmente transformar a potência de expoente fracionário em raiz, tá? Então, ó, quem está embaixo vai para fora e quem está em cima vai para dentro. 3, 4, 4, 3, ó. 3, 4, 4, 3. Acompanha aqui com o tio, ó. 3, 4, 4, 3. Suave, né? Muito fácil, ó. Aqui, 4 elevado a 2 terços, ó, fica 2, 3, 3, 2. Quem está embaixo fica fora, quem está embaixo fica fora. E quem está em cima vai para dentro. Joia! Muito bom isso, né? Outro caso aqui, ó, 8 elevado a 1 terço. Olha só o que acontece aqui, gente. Quem está embaixo fica fora e quem está em cima vai para dentro. Eu tenho raiz cúbica de 8 que eu posso calcular. Quanto que é a raiz cúbica de 8? É 2. Não é não? Raiz cúbica de 8 não é 2? Ou seja, 8 elevado a 1 terço dá 2. Gente, olha como isso faz sentido. Olha como isso faz sentido, ó. 8 ao quadrado é quanto? É 64. 8 vezes 8 é 64. 8 elevado a 1 é 8, não é? 8 elevado a 1 terço, que é um pouco menor, é menor que 1 terço, vai dar então como resposta menor que 8, vai dar 2. E 8 elevado a 0 dá 1. Como é menor, olha o padrão existente aí, gente, analisa. Olha o padrão existente. Que louco isso, hein? Que legal. Beleza? Vamos lá, pessoal, ó. Vocês podem fazer o exercício 7 da página 109, tá? Exercício 7 da página 109. Aí vocês podem conferir no gabarito de vocês, beleza? Paradinha para água, pessoal. Então tá jóia, vamos lá, ó. Lá na página 111 e página 112 eu falei sobre propriedades dos radicais, falei em sala de aula, quer dizer, na aula remota, e vou retomar esse assunto novamente aqui, tá? Quem tem facilidade pode avançar o vídeo, que lá no final tem assunto novo, tá? Pessoal, olha só, então. Primeira propriedade. A primeira propriedade dos radicais. Ela diz assim, gente, muito legal, isso a gente já havia usado, já estava usando em vários exercícios, que é assim, ó, índice e expoente. Quando índice e expoente do radicando forem iguais, quando índice e expoente do radicando forem iguais, o resultado é quem é o próprio radicando. Quem é o radicando? Opa, deixa eu ajustar aqui. O radicando é o cara que está dentro da raiz, esse cara é o radicando. Olha só, olha para esses exemplos aqui, ó. Eu tenho a raiz quadrada de 2 ao quadrado. O índice aqui é 2. Portanto, o que a gente faz? Lembra disso? A gente corta, ó, simplifica índice com expoente do radicando. Resposta 2.
Até porque, ó, vamos jogar aqui, ó, vamos jogar aqui do lado, gente. Até porque, ó, esse 2 ao quadrado não é 4, não poderia fazer assim, raiz de 4 é 2, não é? Esse carinha que está aqui dentro não é 4? Aqui é 4. Raiz de 4 é 2. Então faz sentido, faz sentido. É uma outra coisa que faz sentido, olha só, partindo daqui também, uma outra coisa que faz muito sentido, se eu transformar isso aqui numa potência expoente fracionário. Quem está dentro vai para cima e quem está fora vai para baixo. Não vai virar isso aqui, ó, 2 elevado a 2 sobre 2? Repare, expliquei isso agora mesmo, há poucos minutos. Então, olha a transformação, tiozão. Acompanha o que o tio vai fazer aqui, ó. 2 elevado a 2 dividido por 2 dá 1. 2 elevado a 1 é 2. Dá tudo o mesmo resultado, meu irmão. É tudo a mesma coisa. As coisas fazem sentido. As coisas se conectam assim, de uma maneira absurdamente lógica e linda. Então, gente, ó, raiz cúbica de 5 ao cubo simplifica, meu amigo. Cortou aqui, 5, resposta 5. Raiz sétima de 12 à sétima potência. Cara, se as pessoas não sabem disso, elas querem calcular aqui, ó, 12 à sétima. Vai fazer 12 vezes 12, vai obter um número gigante. Depois tentar extrair a raiz sétima desse número enorme. Vai ficar aí um dia inteiro para fazer isso, cara. Porque para poder obter o resultado de uma raiz, vai ter que fatorar, vai ter que fazer aquela loucura toda. Não, meu irmão, iguais, você corta. E eu já expliquei o porquê, tá bom? Beleza, galera? Vamos que vamos. Vamos avançando aqui, ó. Segunda propriedade, ela diz assim, ó, tá bem claro aqui que a gente pode dividir. Podemos dividir ou multiplicar índice e expoente do radicando por um mesmo número. A gente pode fazer isso. Para que fazer isso? Isso ajuda muito, vocês vão perceber. Isso ajuda muito nos cálculos, ó. Exemplo, eu tenho aqui, ó, o índice aqui é 12 e o índice aqui e o expoente aqui é 18. O que eu posso fazer? Posso simplificar, como a gente faz lá em frações, simplificar. Eu posso dividir aqui por 6 e eu posso dividir aqui por 6. Concorda? Que eu posso fazer isso? Concorda ou sem corda? Concorda, né? Que eu posso fazer essa jogada? Dividi-los por o mesmo número. Então, o que eu vou obter? Eu vou obter uma raiz. 12 por 6 dá quanto? Dá raiz? Dá 2, né? Opa, uma raiz quadrada, então. Estou escrevendo aqui o índice 2, mas na raiz quadrada, vocês sabem que o índice não precisa aparecer. 18 por 6 dá 3, então é 5 ao cubo. A gente consegue simplificar isso aqui, mas eu vou parar por aqui. Só para mostrar que é possível fazer essa jogada. Olha só, pessoal. Olha aqui o que aconteceu. Tá aí, ó, bem explicadinho, bem claro para vocês, tá? A gente pode dividir. E se houver a necessidade, a gente pode multiplicar também. A gente pode multiplicar. Vamos ver esse caso aqui. Eu vou multiplicar, sei lá, por 3. Eu vou multiplicar por 3, só que aqui tem que ser por 3 também. Então eu vou obter uma raiz nona de 7 elevado à sexta potência. Olha isso aí, ó. 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 3 é 6. Então, é a mesma coisa. E aí o caminho inverso, eu posso voltar. Tá joia? Muito bem. Vamos lá, vamos avançar. Aqui agora, a terceira propriedade bastante usada, desde lá do sexto ano. Essa jogadinha eu explico para os alunos do sexto ano, que é assim, ó. Aqui fala que a raiz do produto, a raiz de dois números multiplicados é igual à multiplicação de suas raízes. Então, ó, se você tem dois números multiplicados dentro de uma raiz, você pode abrir em duas raízes. Então, você pode fazer assim, ó. Raiz de 16 é 4, multiplicado pela raiz de 36, que é 9. E 4 vezes 9 dá
36, tá bom? Coincidentemente deu 36. Opa, 6, desculpa. Raiz de 36 é 6. Bugou aqui. Então, gente, ó, 4 vezes 6 é 24. Desculpa aí, gente. Bugou aqui, ó. Então, retomando, pessoal, olha só. O que a gente pode fazer? Abrindo as raízes, raiz de 16 é 4, 4 vezes 4, 16. E raiz de 36 é 6, ó. Corrigindo aí. Então, 4d6 aqui, ó, vai dar 24. Ou seja, se eu não soubesse fazer isso, eu teria que multiplicar aqui, daria um número enorme, depois tentar obter a raiz quadrada desse número enorme, que seria muito trabalhoso. Então a gente pode fazer essa jogada, tá? Outro exemplo, ó. Eu posso fazer direto, não tem necessidade de escrever isso, pessoal. Não tem necessidade de escrever isso. A gente pode fazer direto, ó. Raiz de 49, qual é a raiz de 49? É 7 vezes. Raiz de 64 é 8. E 7 vezes 8 dá 56. Tá joia? Tá aí. Perfeito. Vamos que vamos então. Isso também acontece com divisão. A raiz de uma divisão é igual à divisão das raízes. Então, ó, se você tem a raiz de uma fração ou de uma divisão, você pode separar em duas raízes. Separe em duas raízes se isso for facilitar o seu trabalho. Eu posso, ó, fazer isso. Então, olha só, raiz de 16 é 4 e raiz de 9 é 3. 4 terços é o resultado, né? Gente, então a gente pode fazer isso. A raiz de uma fração é tirar a raiz do de cima e do de baixo, ó. Ou o contrário também, se eu quiser juntar numa raiz só, eu posso fazer. Essa é a quarta propriedade da radiciação. Tá joia? Agora vocês já podem fazer o exercício da página 112 e 113. Com esses conhecimentos já é possível trabalhar aí com a página 112 e 113. Façam e confiram no seu gabarito, gente. Eu vou agora para a simplificação de radicais na página 114. 114. Gente, ó, muita atenção agora, ó, muita atenção agora. Pessoal, o que acontece? Existem raízes irracionais, como a raiz de 2, que se a gente tentar obtê-la numa calculadora, a gente tem infinitas casas decimais, porque ela é um número, a raiz de 2 é um número irracional. Vocês já conhecem, já sabem disso, tal. Então, às vezes é difícil trabalhar com a raiz de 2 na forma decimal. Difícil trabalhar assim, às vezes, para fazer um cálculo, uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, qualquer cálculo. É muito melhor deixar raízes irracionais na forma de raiz. Não tenta transformar. Se não dá para calcular, deixa, porque eu sei que é a mesma coisa. A gente não tem a necessidade de fazer isso aqui, ó. Deixa nesse formato, é muito melhor. E por que eu estou falando isso? Porque aparecerão raízes irracionais que a gente tem que simplificar. Vamos simplificar isso aqui com muita calma, gente. Ó. Raiz de 32. A gente sabe que raiz quadrada de 32 é um número irracional, não tem um valor exato, mas eu só quero simplificar. Simplificar. O que eu faço? Eu fatoro. Ó. 32 por 2 dá 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Fatorei. Dentro da raiz, eu vou formar aqui os grupinhos de 2. Então, eu tenho 2 ao quadrado, aqui ó, tenho 2 ao quadrado. Por que 2? Porque o índice aqui é 2, gente, ó, que não aparece. Então, se eu multiplicar tudo aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, dá 32. Ó, calcula comigo aqui, é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32, correto? Quem tem a chave para sair, sai. Ó, esse cara sai, esse cara sai. Esses dois elementos aqui, eles saem da raiz.
Porque raiz quadrada de 2 ao quadrado é o próprio 2. Ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é o próprio 2. Eles saem da raiz, eles podem. Esse cara aqui que é índice 1, ou desculpa, que é expoente 1, esse cara não pode sair da raiz. Ele está preso, ele fica aqui dentro. Então 2 vezes 2 aqui fora, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes raiz de 2. O que significa esse resultado, gente? Que a raiz quadrada de 32 é 4 vezes a raiz quadrada de 2. Será que tem necessidade de transformar essa raiz quadrada de 2 em 1,4142 infinitamente? Não, não faça isso. Nunca faça isso. Pega aí na sua calculadora, obtenha a raiz de 2, multiplique por 4, depois você tira a raiz de 32 e vê se os resultados coincidem. São muito próximos, não são exatamente iguais, porque tem erro de aproximação, mas são muito próximos. Uma outra dica que eu posso dar para vocês, gente, estou acabando já o vídeo, mas uma outra dica é essa, ó. A raiz de 32, eu também entendo que 32 é 16 vezes 2, concorda comigo? Que 32 é 16 vezes 2? E aí direto eu já tiro a raiz. Qual é a raiz de 16? É 4. Então dá 4 raiz de 2. Rapidão também, né? Sem fatorar. Vou fazer mais um exemplo para vocês, ó. Com raiz cúbica. Raiz cúbica de 80. Fatorei 80. 80 por 2 dá 40. 40 por 2 dá 20. 20 por 2 dá 10. 10 por 2 dá 5. 5 por 5 dá 1. Eu tenho que juntar grupinhos de 3. Ó, 2 ao cubo. 2 ao cubo aqui. Coloquei lá dentro. Esses caras vão ficar sozinhos. Ó. Vão ficar sozinhos. Aí fica assim, ó. E só esse tem a chave para sair. Corta, corta. Esse sai da raiz. Os outros dois permanecem. Multiplicados dá 10. Ó, então, a raiz cúbica de 80 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz cúbica de 10. É esse resultado, tá? Gente, é isso. Vocês podem fazer o exercício 12 da página 114, tá bom? Que aí a gente continua o assunto na próxima videoaula ou na próxima aula remota. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenha ficado bacana o vídeo. Assistam e incentivem os seus colegas a assistirem também. Tchau, tchau. Bom final de semana. Valeu!